destacado, entre outras coisas, por suas belezas naturais. E nós não temos dúvidas que Paraty é uma delas. Uma porção de seu território foi reconhecida como Patrimônio da Humanidade. A cidade, que fica no litoral sul do Rio de Janeiro, foi fundada no século XVII e conta com 43.680 habitantes. E um centro histórico com arquiteturas inesquecíveis. Em um clima perfeito, entre serra e mar, nós tivemos a oportunidade de conhecer não só a biodiversidade, a cultura, praias e cachoeiras, como também de conhecer, cultuar e não só isso, de nos apaixonar por essa igreja que leva o nome da cidade, a Igreja de Paraty. Uma igreja que tem a visão e a missão de espalhar o amor de Cristo e acolher não só os moradores, como quem passa por essa região altamente turística. Que o Senhor venha, Senhor, operar milagres e maravilhas em nosso meio. O Senhor tem liberdade entre nós, Espírito Santo. Entre os louvores de adoração e a ministração da palavra, que nos fazia lembrar o valor e a alegria da comunhão, fomos convidados a participar da Santa Ceia. Ah, que culto maravilhoso! Que falou, pastor, tem gente que não está entendendo o propósito de Deus e está orando contra. Está achando que a vontade dele é a minha vontade, o Senhor está falando comigo. Foi isso, que você falou muitas coisas grandes, muitas coisas que aos olhos humanos é top, é demais, mas isso me trouxe muito temor. Porque se nós não entendemos a vontade de Deus, nós vamos falar contra a vontade dele. Eu adorar a Deus quando tudo vai bem. É muito fácil. Mas quando tudo vai mal, quando as coisas parecem que não estão dando certo. Tem uma frase que eu acho muito boa, não lembro quem falou, mas diz que a maior desgraça do homem é ter sucesso naquilo que não é o seu propósito de vida, naquilo que o Senhor não chamou ele para fazer. Através da educação, através do ensino que você deu aos seus filhos, eles ganharam 2 milhões de almas para Jesus. Então não é sobre o que você faz, é sobre o que o Senhor te chamou para
O pastor incentivava a igreja a vivenciar a vontade de Cristo e o seu chamado. E a grande verdade é que todos nós temos uma missão. E aí, Deus apontou que eu teria que ajudar meu pai. E para quem não sabe, essa igreja começou aqui, a primeira fileira, até aqui na cruz, assim, mais ou menos. Esse tamanho, irmãos. Meu pai abriu uma igreja próxima das igrejas. E eu falei, meu pai é maluco. Meu pai realmente é maluco. Só em Minas a gente abriu São João, Bertioga, Barbacena. 3 trabalhos novos. E não sei se vai ter essa experiência de chegar no local, abrir e começar a cantar. Tipo, eu olhava e falava assim, meu pai é maluco. Ronald, sentava eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Então dava uma oportunidade pro outro, eu ficava assim, esses caras estão pregando pra quem? O nível de loucura é muito louco, João. Se você não entende o chamado de Deus, você vai olhar como eu era uma criança. Eu saí daqui com 12 anos. E eu falava que meus pais eram malucos. Mas quando começou a minha primeira aula, a segunda, a terceira, quando eu comecei a ouvir testemunhos, dando graças a Deus por aquela porta sendo aberta, aí eu falei, como assim, Weber? Tinha propósito, eu não entendia. Com muita alegria, conversamos com o pastor Isael e os irmãos Ronald e Gideão. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Natanael e nós estamos mais uma vez no projeto A Missão, aqui no canal de Missão em Missão Oficial. Nós estamos hoje em Paraty, já ia falar Tiradentes de novo, meu Deus. Estamos hoje aqui em Paraty, na Igreja Evangélica de Paraty. Igreja de Paraty. Igreja de Paraty, exatamente, Igreja de Paraty, com o pastor Isael. E aí nós chamamos mais algumas pessoas aqui para fazer parte dessa conversa juntamente com a gente. Ronald. Gideão, várias vezes, dá para gravar, sou muito novo, dá para gravar. Amém? E a gente vai fazer algumas perguntas, bater um papo aqui mesmo, um pouco dos desafios aí da obra. E eu sempre esqueço a pergunta, pode fazer a primeira pergunta aí. Quando a igreja foi fundada? Quando a igreja foi fundada aqui? Então, Natanael, com essa ideia de igreja, inclusive o nome, preciso falar isso, foi baseado nas cartas, né? Então, as cartas de Paulo era a igreja aí da cidade, no caso, né? Por isso que a gente trouxe essa ideia, para não ser uma igreja denominação própria, a gente colocou a igreja de Paraty porque a gente identifica todas as igrejas, são igrejas de Paraty, né? E tem 3 anos e pouquinho que a gente começou com esse perfil, com essa visão. Mas meu pai já tinha fundado, não era a igreja de Paraty, era a igreja Avançando pela Fé. Isso já tem uns 5 anos mais ou menos. E 2 anos depois a gente veio auxiliar isso. Nós já tínhamos começado a conversar um pouco sobre a dificuldade aqui do Evangelho aqui na cidade. Eu queria conversar com vocês também, na opinião de vocês, qual que é o principal desafio, se vocês quiserem falar da igreja local ou também do Evangelho de modo geral aqui em Paraty, aí sinta-se à vontade, qual que é o principal desafio que vocês veem para o Evangelho, para o crescimento do Evangelho aqui na cidade? Quebra de novo. Eu acho que o grande desafio, como foi até dito aqui agora há pouco, sobre essa questão da religiosidade, né? E eu creio que a gente precisa romper, né? A gente precisa romper com isso, porque por muito tempo a gente pegou-se uma ideia de um aprisco, né? De pessoas criadas para ficar dentro de 4 paredes. E eu vejo aqui em Paraty que a gente tem muitas igrejas com essa característica, né? São poucos que enxergam a ordenança de Jesus do ir de pregar o evangelho da criatura. Então, eu acho que uma das dificuldades aqui em Paraty é isso. É o sair das 4 paredes. É deixar esse lugar é importante também estar aqui em família, cultuando e tal, comunhão, mas eu creio que o ir de Jesus é algo que a gente precisa também estar fazendo também. É isso aí. Essa cor quer complementar alguma coisa? Falar alguma coisa? Não, é isso. É isso. Depois que o pastor comentou também, uma coisa que também é muito forte. Mas a dificuldade é isso principal. E as outras dificuldades que tem em todo lugar, né? A gente estava conversando antes, vocês falando assim que você acredita que 80% da cidade, de alguma forma,
já participou de uma igreja, já teve contato assim, mais direto com... Eu creio que sim. Então acaba trabalhando com muita parte de desviados, né? Muita gente que já esteve e saiu. Sim, ou que tem alguém na família, né, que congrega, que esteja caminhando. Mas é o que eu falei, a igreja foi fundada, a igreja em Paraty, ela foi fundada por ministérios muito tradicionais, que quase que imperaram durante muitos anos. Então essa visão de igreja, igual o Gideon falou, né, chamados realmente para fora, que é o original ali, ela é nova e às vezes assusta, né? Sim. A gente trazer isso, tudo que é novo causa um certo impacto, né? As pessoas demoram um pouquinho até assimilar, para ver que realmente é bom. Então, acho que por essa questão da igreja ser em Paraty, ela tem uma história muito, como se fala, tradicional, assim. Talvez isso acabou afastando também, porque quando a gente apresenta a graça, quando a gente apresenta o Evangelho de Deus, as pessoas logo querem se relacionar com regra. Ah, mas não pode, mas isso é difícil para desfazer isso na cabeça da galera. Né? E qual que é o principal sonho do pastor, de vocês irem para o ministério, para a igreja? Agora falando mais especificamente... Cara, a gente pensa igreja hoje como realmente servir. Então a gente sonha um pouco grande. Nós temos aí uma meta de 10 mil pessoas, uma igreja que possa ter servir, no caso, a cidade, que tenha um centro aí esportivo, que tenha uma escola, uma creche, algo assim, nesse estilo. É grande, a gente pensa grande porque papai ensinou a gente a pensar grande. Uma vez eu trabalhei no livro e nesse livro o rapaz comentou, né, que a opinião dele sobre a igreja, porque eu trouxe aquilo para mim muito forte, e ele falou, cara, a igreja tem que ser o epicentro de tudo na terra, tudo tem que sair daqui, tem que sair o médico da igreja, tem que sair o professor da igreja, né? As pessoas têm que vir para cá para buscar uma direção, um conhecimento, não só espiritual, mas de vida, né? Então a gente tem que ensinar as pessoas a serem igreja primeiro. A gente tem essa meta, a gente pensa primeiro individual, tipo, você vem aqui, você quer trabalhar, mas você tem que ser igreja, não é? Vir e agarrar nas coisas do pastor e o pastor falando, o pastor vai assistir. Mas o pastor ele sempre tenta nos mostrar que a gente deve sim prosseguir individual, ser igreja, né? E a religiosidade traz o pastor como a pessoa que tem que ser seguida ou a pessoa principal ali. Aqui não, aqui o pastor deixa a gente ir para fazer da forma que a gente quer e ele é o que menos aparece ali. Tipo, ele só vai... A igreja já faz trabalhos com esportes, nesse sentido? A gente começou um trabalho com crianças, Muay Thai, né? Só que com a pandemia a gente teve que parar, né? Sim. Com a pandemia a gente teve que parar tudo, mas a gente quer voltar agora. O espaço era bem menor, agora a gente está com o espaço maior. Sim. Deus quiser, a gente breve vai voltar essa parceria. E essa semana também a gente conversou, né, sobre os projetos que a gente quer daqui para frente. E Deus aconteceu algumas coisas na direção de Deus e aí agora, a partir de agora, Deus tem apontado que agora sim vai crescer, agora vai. Então a gente estava conversando antes do começo do culto aqui também o trabalho que vocês fizeram na pandemia, que eu achei muito bacana das cestas básicas. Sim. Eu não tinha visto nada assim. A gente sempre trabalhou no social, né, com Natanael. Desde novo, a gente trabalhava fora da caixinha, assim, a gente saía com suco, pão, e dava no morador de rua, sentava, comia com eles ali na madruga. Então a gente tive experiências loucas, assim, de Deus usar morador de rua falar com a gente 2 horas da manhã, coisa de doido. E aí quando a gente teve a oportunidade na pandemia, a gente viu como uma oportunidade de servir, né? O que a gente vai fazer já com essa visão que a gente tem trazido como igreja, o que a gente vai fazer para a cidade? E aí surgiu a ideia das cestas básicas, a gente arrecadou entre os irmãos, mas de fato começou a ficar apertado para todo mundo, porque ficamos 3 meses parados, a cidade depende do turismo, então foi muito difícil. E aí um dos irmãos falou, acho que foi o Wendel, falou, cara, por que a gente não vai para o mercado? Porta do mercado, uma Kombi, a gente tem uma Kombi, igual vocês aí, que eu 7. E a gente começa a arrecadar. Eu falei, demorou, não tenho coragem. Botamos uma faixinha, essa era cesta básica, cara, Deus honrou assim, de uma forma, a gente teve mais de 400 cestas básicas, fora a morador de rua que chegava e pegava sacolinha, ninguém saía de lá sem nada, cara. Orava já pelos caras, é muito doido, muito trabalho assim, não tem aprendizado não. Qual que é o conselho que o pastor e os irmãos também dariam para
quem está iniciando um ministério, não só uma igreja, mas com convicção do seu próprio ministério? Eu acho que a primeira coisa de tudo, a palavra nos traz, né? Amar o Senhor sobre todas as coisas é o essencial. A partir dele vai acontecer alguma coisa. Tem que estar no Senhor primeiro, e a partir dele, aí sim vem a convicção chamada, a partir dele. Porque se ele direciona, cara, ninguém vai te pedir. Se ele apontou, já era, né? Você não tem que olhar mais nada. É isso que eu sei, para onde eu estou indo, né? Eu posso pro Paulo, como um corredor que se esforça para alcançar o primeiro lugar para mim. É a partir do Senhor, é só ir para o Senhor, não tem segredo. Agora um de cada um para não ser o mesmo. A gente, canal também que a gente fala muito de viagem. Aqui em Paraty, um lugar de cada um aí. Se quem não conhece, a gente às vezes já conheceu, mas um lugar de cada um aí para ir em Paraty. Vai conhecer? Paraty é... Fala só um, porque senão vai falar tudo, né, cara? Paraty é complicado, né? Se eu falar de um lugar, eu não sei. Não, fala mas mais. assim, eu moro ali num bairro chamado Patrimônio, que é ali onde é o Crivo da Trindade. Sim. Aí tem um bairro bem ali na beira da estrada, eu moro ali. Cara, em Trindade ali? Caramba, você mora longe, hein? Eu moro eu moro ali e pra mim ali é um lugar que eu nasci, que eu cresci. Patrimônio. Ali é um lugar melhor pra mim. É o melhor lugar. Tem umas cachoeiras ali. Tem uma coisa legal. Minha casa aqui, o rio passa no pé. Tira Lá da barranca. Cara, pra mim, eu só falo do lugar da onde você me deu uma inveja aqui agora. O lugar que eu praticamente fui criado ali é o bairro do Campinho, não sei se vocês conhecem. Inclusive ele é uma comunidade quilombola. A gente escutou falar. Então, Pena que dessa vez não vai dar pra gente ir lá, mas da próxima vez que a gente estiver passando por aqui, a gente quer conhecer. Minha vida praticamente quase toda eu vivi ali, né? Hoje eu moro no bairro aqui da cidade, mas é uma comunidade tranquila. E assim, eu tenho boas lembranças, boas recordações lá, assim, muito bacana. E dá pra ir lá, dá pra visitar? Dá pra conhecer. Tem um pessoal que faz um tourzinho lá pelo bairro, eles contam a história de como que aquele bairro foi gerado, como surgiu, né? As primeiras pessoas ali, enfim, a história do nome do bairro, enfim, muito bacana, assim. Tá aí. Para não fugir a regra, eu quero falar da onde, no caso, a minha mãe nasceu, que é Praia do Sono. Vocês foram até Trindade, né? Vocês foram daquela série, pega a direita e Praia do Sono, você vai pegar a esquerda, né? Aí você chega embaixo na Laranjeiras, tem a opção de atravessar ou de barco ou uma trilha de 40 minutos. Pra mim é top aquela trilha também, bem dentro da Mata Atlântica, assim. Aí você chega numa praia paradisíaca, que vale muito a pena, Praia do Sono. Nós queríamos muito ir lá. Nós queríamos ter lá. Muita gente falou e eles ficam assim, pô, tem que ir, mas... Vale a pena. Vou dar essa oportunidade. Vamos vir aqui de novo, porque... Uns 10 dias aí pra você conhecer tudo, né? Pode agradecer. É isso aí, a gente queria agradecer, mas antes de agradecer, falar assim que foi muito bom, assim, sempre que nós chegamos na cidade, a gente pesquisa mesmo na internet, Instagram, tal, vamos aqui igreja, e de cara a gente encontrou aqui, até vimos depois que eu tinha encontrado aqui umas outras duas, mas Deus nos direcionou para estar aqui, a gente encontrou uma igreja assim, sentimos super à vontade, assim, a palavra de Deus nos nossos corações também foi muito forte, gostamos muito do povo. E amor, quer falar alguma coisa? Não, é porque ele fala assim, você não se aguenta, né? Eu não me aguento. Eu tô, glória a Deus, glória a Deus. E feliz realmente por essa ideia, por essa vibe, e por você estar pregando a palavra de Deus dessa forma aí, com alegria. E a gente realmente está feliz. Na igreja, a gente já foi em algumas, não falando assim alguma coisa das outras, mas realmente aqui a gente sentiu assim em casa totalmente. Se a gente fosse de Paraty, a gente estaria congregando aqui. Mas quando a gente voltar, A gente volta aqui. tá bom? Eu queria agradecer vocês aí. E exatamente isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar seu joinha, comentar alguma coisa, compartilhar. Se você não se é inscrito, se inscreva nesse canal. Segue a Igreja de Paraty também, tem Instagram. Igreja de Paraty. Igreja de Paraty. Vamos deixar o Instagram deles aí embaixo. Obrigado. Tchau. A vida pode dar uma Amém? Desculpa aí, deixa eu gravar aqui, combinação. Desculpa aí, desculpa aí, né? Seu cachorro vai pra pegar para. Fala, galera. O pessoal
filho da Regiane.